Olá, senhoras e senhores, como vocês estão? Hoje é um programa muito especial, vou bater um papo sobre culinária saudável com uma grande amiga minha e nutricionista, Isabela Almeida. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Obrigada, é um prazer. E antes da gente começar a falar um pouquinho, eu queria que você se apresentasse pra galera. Olá, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns alimentos mais saudáveis pra gente ter no dia a dia. Meu nome é Isabela, sou nutricionista, trabalho hoje com alimentação mais low carb, jejum intermitente, entre outros. Obviamente que cada paciente, né, a gente tem que trabalhar de alguma forma, mas basicamente é com isso que eu tô trabalhando hoje. Muito bom. E falando um pouquinho sobre culinária saudável, assim, por que você acha que hoje em dia as pessoas começam e terminam dietas tão rápido, assim? Sabe, as pessoas, elas, eu vou começar uma dieta, mas quarta-feira já acabou ali, acaba comendo coisa que não deve, aí acaba indo tudo por água abaixo. Sim, porque na verdade ela não fez uma dieta, né, que não é uma dieta na verdade, tudo a gente procura trabalhar sempre com um plano alimentar. O que é um plano alimentar? Quando você, na verdade, muda a alimentação da pessoa de acordo com o estilo de vida dela, onde não tem que se tornar uma dieta. Uma dieta é para quando você tem uma patologia, quando você tem uma doença, né? Quando você trabalha com uma alimentação de acordo com o estilo de vida, você vai inserindo aquilo na vida da pessoa e vai mudando o estilo de vida dela. E não pode ser uma coisa drástica, porque quando é drástico de uma vez, você não consegue manter, né? Então, por isso que, na verdade, você tem que fazer uma coisa gradativa, né? Olhando realmente o lado dessa pessoa. Às vezes é uma vida corrida, você não tem como comer toda hora. E aí, Você não tem como comer a cada 3 horas, que tradicionalmente na nutrição a gente fazia antes, né? Sim. Hoje a gente tem diversas estratégias. Entre elas é o comer quando você tem fome, né? Basta você saber como fazer isso. Legal. De acordo sempre com o estilo de vida dela. Então o estilo de dieta que você trabalha, na verdade, é no estilo de vida da pessoa. No estilo de vida da pessoa, tem que ser, porque senão você não tem aceitabilidade. Às vezes a pessoa tem pouco tempo pra comer, e aí tem que ser uma coisa um pouco mais prática, né? E que ela realmente se programe pra aquilo, né? Exatamente, ela tem que se programar e você tem que ir inserindo aquilo na vida dela, né? Sim. Não tem jeito, não tem como você pegar simplesmente e falar, não, agora você tem uma vida, você trabalha na cozinha, apesar de a gente ter alimento ali toda hora, né? É que é um grande problema, que é um na grande verdade, problema, né? exato. Você não só tá comendo o tempo todo, né? Exato, senão você tem que provar, você tem que ver como que tá a textura, querendo ou não, você sempre tem aquele contato com o alimento, com a produção, Não, né? e eu te garanto assim, que muitos cozinheiros, na verdade, têm muitos problemas com dieta mesmo, por conta disso, porque tá o tempo inteiro comendo, então não sente fome, né? Exato. Porque você vai experimentando aqui, experimentando ali, e aí quando você vê, você tá num looping ali de comida que a hora que você precisa sentar pra comer mesmo, já Você não come, você come alguma coisa rapidinho, porque é uma vida super corrida, no horário que teoricamente a gente deveria comer, vocês estão trabalhando. Sim. Né? Frenético. Então, exato, freneticamente, né? Então, na verdade, você tem que, por exemplo, você tem que pegar a sua vida, e colocar a alimentação na sua vida. Como que você faz isso? Como que a gente pode trabalhar com isso? Então, a gente tem que ir trabalhando de acordo com o seu estilo e com o que você pode fazer também. Claro. Né? Mas você tem que ter também um pouco de boa vontade pra fazer algumas coisas, né? Não adianta, a gente não faz milagre. E você acha que hoje em dia, assim, as pessoas elas estão mais preocupadas com alimentação, menos preocupadas? Porque hoje em dia tem muito fast food, né? Então as pessoas vão muito pra praticidade, assim, né? Sim. E o que você acha hoje? Qual que é a tendência, assim, do mercado? Olha, eu acho que hoje a gente está com uma tendência, né? As pessoas estão tentando voltar a ter uma alimentação mais saudável, né? Procurando alimentos de verdade, comida de verdade. Isso eu acho muito legal. Sim. Né? Logicamente que não tirando a opção de você tem um monte de opção de fast food, de coisas que também são boas pra vida, que não mata ninguém, né? É o equilíbrio, né? Mas na rotina, as pessoas elas estão procurando realmente fazer uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. Sim. Né? E o mercado tá crescendo, E o né, mercado nesse lado. tá crescendo. Então a gente vê até as próprias indústrias, as grandes indústrias, elas estão usando apelo de alimentos mais saudáveis, alimentos orgânicos, alimentos sem aditivos, sem conservantes, né? Então isso é legal, né? Mas a gente tem sempre que tomar cuidado, é o que eu falo sempre para meus pacientes e até em rede social. Vocês têm que aprender a ler os ingredientes. Às vezes tá lá o apelo falando, é 0 gordura trans, é 0 não sei o quê. Mas a gente tem 0 açúcar, por exemplo. Mas hoje a gente tem inúmeros alimentos que não tem o nome de açúcar,
mas é açúcar. Aham. Né? Sim. Então é isso que a gente tem que tomar Ler cuidado. rótulos é Ler importante, rótulos né? é muito importante. Ler ali aquela lista de ingredientes é muito importante. Né? E a gente fala muito, por exemplo, de orgânicos, né? Mas antigamente, se você for ver, todo mundo tinha, assim, um hortinho em casa, né? Então, que não deixa de ser orgânico, Sim, certo? com certeza. Mas hoje, acho que como tem muita gente, né? Precisa alimentar muita gente. A gente tem que ter alta produção de alimentos. Sim. Se a gente não tem alta produção de alimentos, a gente vai alimentar como? Todo mundo com orgânico? Infelizmente, não tem como, né? Sim. Mas o que a gente fala, pô, mesmo se você mora num apartamento, sempre tem ali um vasinho com suas especiarias, com uma coisinha ou outra, porque é gostoso você colher e usar. Claro. Né? Nem que seja no omelete. Às vezes você não sabe cozinhar nada, mas no omelete. Você coloca ali, tipo, um oréganozinho, um manjericão. Né? Fresquinho ali direto da horta. Fresquinho, direto da horta, é outro sabor, é outra coisa. E além de ser bonitinho, né? Se você coloca ali, fica uma decoração também. Sim, e é o cuidado também com o alimento, né? Porque Sim. quando você tem da sua própria horta, assim, nem que seja realmente uma salsinha, às vezes você mora num apartamento, né? Você tá colocando ali o seu amor, inclusive, né? Exato. A sua energia, né? A sua energia, exatamente. E cozinhar é um ato de amor, né? Sim, com certeza. Então a gente que você é, né, chefe, eu sou nutricionista, metida a gostar de cozinhar, porque eu acho que é importante a gente saber dar dicas para os pacientes, por exemplo, né? Claro. E coisas práticas para a vida, que é o que a gente está falando, nessa vida corrida, se a gente não tem praticidade, a gente não consegue fazer. Sim. Né? Então a gente tem que levar essa praticidade para as pessoas, né? Então, mas você colocar esse ato de amor em pequenas coisas que a gente faz e práticas, a gente consegue fazer muita coisa. Claro. Né? Mas no meu restaurante mesmo eu vejo assim, muitas pessoas assim querem uma alimentação mais saudável, sabe? E a gente consegue oferecer isso, por exemplo, a gente sempre tem um pratinho de salada antes do almoço, sabe? E isso ajuda a saciar também antes de você comer aquele prato, às vezes um pouquinho mais gorduroso, alguma coisa assim, né? Exato. Colocar fibra, né, pra dentro do organismo. Pra colocar fibra, ajuda a saciedade, ajuda quanto mais colorido, quanto mais cor. Né? Independente de você saber que nutriente que tem ou que não tem, quanto mais cor, você pode ter certeza que ali tem uma infinidade de nutrientes bons pra você. Ah, que legal. Né? Então isso é muito interessante, isso é muito legal. Quando você coloca a questão da salada antes, né, ou junto no mesmo prato, você tá colocando fibra, você tá balanceando aquele nível, né, glicêmico que tem naquele prato. Sim. Então na junção daquilo tudo, fica um nível glicêmico bom, onde você passa a não ter fome depois. Então hoje a gente vai ensinar uma receita pra vocês muito gostosa, que é de nhoque de abóbora, que também entra na parte do low carb, certo? Exatamente. Então perfeito, então bora pra receita. Vamos lá. Na verdade, a abóbora é um alimento low carb por sua natureza, né? Então, além do que, ela é riquíssima em beta-caroteno, precursora de vitamina A, que usa para os olhos, para a pele. Cheinha de fibra, isso né? Isso é muito maravilhoso, porque dá saciedade. Todas as receitas com ela dá aquela sensação de saciedade mesmo, porque ela tem muita fibra, né? E ela não eleva o nosso índice glicêmico. Então ela é um alimento ótimo pra gente colocar no dia a dia. Além de hoje, né? Tudo tá tão caro, né? Sim. E ela tá super acessível, tá na época dela, né? Então a gente consegue trabalhar ela de uma maneira super legal. Então vamos lá. Aqui na verdade eu tô tirando as sementes dela, que inclusive as sementes a gente pode utilizar também. Eu tiro. Você pode até cozinhar ela no micro-ondas com as sementes, né? Mas eu gosto de tirar as sementes e deixo elas separadinhas. E quando eu ligo o forno para fazer alguma coisa, eu já pego e tosto ela com sal e às vezes alguma especiaria. E pode comer ela tranquilamente, Pode comer ela tranquila, coloca na salada, porque ela dá saciedade e aumenta, e ela tem magnésio. Então, e o magnésio é um nutriente, né? Um mineral que... Tira aqui, me ajuda. É um nutriente, um mineral que, na verdade, geralmente todos nós temos falta aqui no Brasil, porque a gente não tem um solo rico em magnésio, a gente não tem alimentos no Brasil que são ricos em magnésio. Certo. Então, na verdade, todo mundo deveria colocar alguns alimentos com magnésio, que ele melhora o sono. Pessoas com depressão, ainda mais nessa época de pandemia, é um alimento que é um nutriente que ajuda muito, né, nesse processo de depressão, de ansiedade, de sono. Você colocar à noite a semente de abóbora, amêndoa,
né, que são alimentos ricos em magnésio, melhora a qualidade do sono. As castanhas em geral têm magnésio? Algumas, tá. né? Mas basicamente amêndoa, semente, tá? Elas geralmente têm nível de magnésio. Legal. Então aqui, vamos lá. Então, na verdade, aqui a gente pegou, a gente lavou ela, tá? Obviamente, se vocês quiserem comprar orgânica também, pra usar a casca quando quiser usar, tá? Pro nhoque eu não uso a casca pra deixar ela mais lisinha, tá? Então essa daqui, daí pra colocar no micro-ondas, eu coloco sal a gosto, só pra ela, na hora que for cozinhando, pra ela vir pegando o salzinho, o gostinho, tá? O azeite, não precisa ser extra virgem, pode ser azeite normal, tá? E pra ir no micro-ondas, se você quiser, você pode fazer também no forno. Ela né? demora um pouquinho mais, né? Demora mais no forno, mas no micro-ondas todo mundo tem, é muito prático. Claro. A gente usa o papel filme, né? Que o filme PVC, pra colocar no micro-ondas e ela cozinhar mais rápido. Então você envolve ela inteira. Certo. Também todo mundo tem um papel filme em casa. Todo mundo tem papel filme, se não tiver é só comprar. Não me coloque em papel alumínio no micro-ondas, senão ele Pelo explode. amor de Deus. Né? Você coloca, não precisa furar, tá? Enrola bem, tem que deixar ela bem pra ela cozinhar na própria água. Ah, legal. Porque ela, Tá? ela é bem aguada, Ela né? é bem aguada, ainda que a cabotiã não é tanto, né? Agora, se você for usar outra abóbora, Uma moranga, alguma uma coisa assim. morango, alguma coisa, você tem que tomar cuidado, porque quanto mais água ela tiver, mais farinha você vai ter que colocar depois pra ela chegar no Claro. ponto, tá? Então essa é perfeita pro nhoque, né? Essa é perfeita pro nhoque, pra purê, pra essas coisas, ela é muito boa, Legal. tá? Então aqui, colocou. Vou colocar no micro-ondas. Basicamente, eu coloco no micro-ondas em torno, depende da potência do micro-ondas. Legal do micro-ondas quando você vai usar é nunca utilizar ele numa potência muito alta. Tudo que você cozinha numa temperatura muito alta, em potência muito alta, você realmente vai denegrindo os nutrientes. Certo. Né? Então você coloca numa potência média, né? Eu coloco sempre de 3, 4, 5 minutos. Eu coloco 3, 4 e daí eu vou aumentando pra ver do ponto que ela vai ficando. Tá. Ela ficou macia, apertou assim, tá super maciazinha, tá no ponto. A gente deixou, então, ela mais ou menos uns 12 minutos no micro-ondas, né? Foi. Depende da potência do seu micro-ondas, daí você vai colocando cada vez mais. 3 minutos, depois põe mais 2, tá duro, põe mais 2. E ela tava grande também, né? Essa daqui é bem grande. Vocês podem fatiar também, né? Que fatiando ela fica mais rapidinho. Então aqui, só a gente abrir, né? Só abrir. Eu tiro com Com a faquinha. Com a faquinha, porque Melhor. sai um vapor Vapor. bem quente. Tomem cuidado. É. Igual a pipoca no micro-ondas, É. gente, que sai vapor quente, toma cuidado. Então só abrir aqui, né? Isso. É legal também fazer assim, pra fazer ela recheada. Ah, com Né? certeza. Pode fazer ela recheada, colocar frango e servir ela recheadinha. Fica bem Delícia, gostoso. camarãozinho. Camarãozinho. Então aqui é só a gente Só ir tirando, Tirando. a polpa, vai despolpando ela. ir Como a colocar. gente vai fazer mais Deixa ou eu menos pensar. uma receita com 500 gramas, a gente não vai despolpar ela toda, Inteira, né? Vamos tirar umas partes e daí depois deixa as outras partes aí, Perfeito. né? Daí dá pra usar pra outras coisas, fazer purê, dá pra fazer um montão de Caldinho. coisa, caldinho. É importante, independente do processo de cocção que for fazer, é a gente sempre amassar ela quando ela estiver quente, Sim. né? Porque ela fica mais lisinha também, né? Inclusive. Isso, fica mais lisa. A água, conforme você vai amassando e ela quente, ela vai evaporando. Então, quanto mais densa você tiver essa polpa, seja ela da abóbora, da batata, da mandioca, da mandioquinha, né? Ela não vai puxar tanta água. E a farinha você mistura com ela quente? Ou espera esfriar um pouquinho? Geralmente, eu espero esfriar um pouquinho. Porque daí já saiu um pouco do vapor, Já né? saiu do vapor. Né? Mas conforme a gente vai também amassando ela, já vai dar uma esfriada. Às vezes coloca um pouquinho lá no freezer ou na geladeira pra dar uma... Você acha que tá bom Tá aqui? bom. Tá bom, né? Tá bom. Precisa de um amassadorzinho ou um garfo, alguma coisa assim? Pode até ser amassar, Com a colher mesmo. Mas você vê, ela é super maleável, ó. Ela fica super. E aí a super gente experimenta fácil. pra ver o sal dela Pra também, ver o né? sal, Que isso. a gente põe só um pouquinho, só pra ela já pegando um pouquinho de sabor. Só vai pegar um pouquinho de sabor, um azeitezinho pra pegar aquele saborzinho, Legal. né? E azeite aqui- é bom pra tudo também, né? Ai, azeite é Gordurinha, né? maravilhoso, É. né? Uma gordura, Gordura né? boa, né? Inclusive na low carb, o bom é isso, né? A gente consegue utilizar as gorduras boas, o que deixa a refeição muito mais saborosa, né?
Diferente daquela dieta tradicional, onde você tem que diminuir muito a questão de gordura, né? Mesmo ela sendo uma gordura boa, a gente tem que diminuir Claro. a quantidade dela, né? Porque a gente come muitas vezes por dia, então tem que tomar bastante cuidado. Porque apesar de ser uma gordura boa, ela tem bastante caloria, Caloria, né? tem. A gente não pode nunca esquecer que, por exemplo, no processo de emagrecimento ou para qualquer objetivo que a gente tiver, a gente tem, pro emagrecimento, a gente tem que ter déficit, Claro, né? claro. Se a gente não tiver déficit calórico, Tem que a gente gastar não mais emagrece. do que come, né? Exato, é uma conta de subtração. Né? Não tem Matemática jeito. básica. E aí, chefe, tá bom ou mais ainda? Eu acho que tá bem lisinho, né? Acho que tá, não tá? Vamos ver. E hoje a gente não vai usar farinha de trigo, né? A gente vai usar essa farinha Zaia, certo? Exato, que é a nossa conterrânea Ela é daqui de Vinhedo, eu fiquei sabendo, eu não sabia disso. daqui de Vinhedo. É uma farinha que ela é muito legal, você consegue usar ela na mesma proporção que a farinha de trigo, Legal. tá? Como ela é feita da mandioca, ela não tem glúten, né? Legal. Na sua essência. E nem é feita no mesmo processo, no mesmo equipamento de uma farinha de trigo, então ela é totalmente isenta de glúten. Legal. Ela é muito versátil e ela dá exatamente a mesma textura que a farinha de trigo, inclusive pra você fazer bolo, pra você fazer torta. Então é perfeito pra quem não pode ir muito com glúten. Com glúten ela é perfeita. Legal. Tá? Ou pra uma dieta com uma restrição de glúten que seja para outros objetivos também. Então Tá? fica aí a dica. Farinha Zaia normalmente tem em mercados de produtos mais naturais, né? Tem. Até mercado grande, até né? mercado grande hoje tem a Já. chance. Você não vai falar o nome dos mercados, mas a gente tem os mercados. Patrocina a ali. gente aí que a gente fala. Mas a gente tem... Hoje tá aparecendo aí em vários lugares e é bem legal. Legal. Perfeito. Tá? Então, a gente vai usá-la hoje. E vamos usar também a farinha de linhaça. Legal. Essa é da Mãe Terra, né? Essa é da Mãe Terra, que também é uma empresa muito legal, que assim, tem os produtos, eles têm um apelo e realmente eles fazem, né, os alimentos com apelo orgânico, sem conservante, e realmente eles trabalham dessa forma. Sim. Então é uma marca bacana pra se escolher. Às vezes tem dúvida do que comprar, tal, pode comprar Perfeito. da Mãe Terra, que também é bacana. E a linhaça, ela é boa pra quê, assim, vamos dizer? O que ela acrescenta nessa receita? A linhaça, ela é rica em ômega, né, em ômega 3. Legal. Né? E Pra vegetarianos é muito bom, né? pra Já que não come o vegetariano peixe, é excelente, né? excelente, porque ela dá um aporte de ômega, de gordura muito boa, né? Ela tem um pouquinho de proteína também e ela tem muita fibra, Perfeito. né? Então, fibra e gordura, o que acontece? Dá saciedade, Sim. né? E numa receita, o que a fibra e a gordura fazem, né? Elas dão uma maciez naquele produto que você tá fazendo, naquele prato que você tá fazendo, né? Então é legal usar a linhaça para isso também. A gente vai usar, obviamente, numa proporção bem menor, que é realmente só para ela manter a umidade, né? Só que só tomar um pouco cuidado também com a linhaça para ela não deixar um sabor residual quando você vai usar no nhoque, Legal. tá? Por isso que é pouquinho, né? Por isso que é pouco. Você pode usar farinha de linhaça, a farinha de chia também. Ah, perfeito. Tá? A farinha de chia ela é bem legal e ela tem menos sabor residual. A farinha de chia. E também dá bastante saciedade, né? Muita saciedade também. A farinha de chia tem ômega 3, 6, 9 também, então tipo, é bem legal. Legal. Né? Ela dá uma saciedade bem boa, tanto a linhaça quanto a chia. Se você deixar ela de molho, ela fica com aquela gosminha em cima, né? Que tem muitos veganos que usam como ovo, né? Isso, Pra que dá pra você substituição de substituir como ovo, dá pra você bater, fazer tipo clara em neve. Ah, que legal. Né? Então aqui, ó, acho que deu uma Já deu uma esfriadinha. Tá meio friozinho o dia hoje, então acho que... E tem diferença da gente começar com uma ou com outra? Não. Não. Eu prefiro sempre começar com a farinha Zaia, porque vai ser ela que vai dar realmente a textura do nhoque. Tá? E aí o outro é só mais pra agregar nutrientes, as coisas assim, né? Exato, pra agregar a grama. Assim, eu vou colocando aos poucos, porque senão... Perfeito. Pra não dar esse sabor residual mesmo. Aqui tem 4 colheres de sopa, tá? Dá mais ou menos uns 90 gramas, né? Esse daqui deu 200 gramas. Ah, 200 gramas. Aqui duas, é que eu coloquei verdade. cheia, daí deu 90 gramas da farinha de linhaça. Perfeito. A gente vai colocando e a gente vai vendo o ponto, né? Porque
Depende muito do alimento que você tá usando. Às vezes essa abóbora, dependendo de onde ela veio, da época que ela veio, Tá mais ela aguada, tá mais né? aguada, tá menos aguada, então tem que tomar muito cuidado com essa questão do ponto, Perfeito. tá? Então vamos lá, vou colocar sal aqui. Quanto aí, chefe? Ah, eu acho que essa Tá bom? quantidade tá bom. Que a gente já colocou um pouquinho antes, né? É, vou colocar um pouquinho antes, então. Vamos lá. Quer colocar um pouquinho de páprica também? Páprica é uma boa. Separei aqui a páprica doce. Se você gostar dela Delícia. picante também, deve ficar muito bom. Ai, sim, a defumada também. Defumada, né? Um Defumada, saborzinho de churrasqueira. Exato, nossa, é muito bom. É gostoso também misturar as pápricas, né? Sim, Eu gosto. eu também. O povo sabe o que é páprica? Será? Sei. Bom, páprica nada mais é que pimentão, certo? Pimentão em pó, vamos dizer assim. Exatamente. Eu adoro. Nossa, eu adoro, dá um sabor todo especial, é muito bom. Quer que eu vou colocando pra você então? Você vai Pode mexendo? pondo, isso. Então eu vou colocando aos poucos aqui. Isso, vai. Coloquei mais ou menos bem metade. fininha, Como ela se fosse bem trigo mesmo, né? Isso, ela exatamente se usa na mesma proporção. Então, ó, Perfeito. vê que ela Dá pra já fazer tá... a substituição de bolo, né? Exato. Então aqui, ó, com a quantidade que a gente pôs... Coloquei mais ou menos uns 150 gramas aí. eu acho que sobrou aí o que? Uma colher, mais ou menos? É, Eu acho que nem vai precisar de mais, ó. também acho que não. Viu? Colocou, às vezes ficou muito dura também, pode pôr um pouquinho de água. Ou Azeite, azeite, né? Ou tem gente que gosta de colocar ovo também, Ah, é verdade. Às vezes Né? só a geminha também, às né? vezes só a gema, porque é gordura, né? A gema é uma gordura. Ela é Gordura boa. 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 Só tem sempre bom. teve uma época que teve um preconceito com o ovo, né? Ixi, nossa, o ovo era o vilão, né? É, agora ele faz parte de todas as dietas, né? Nossa, hoje o ovo ele é importantíssimo para dieta, importantíssimo para nossa cabeça, na parte cerebral, Ó, que legal. né? O ovo ele é um dos melhores alimentos do mundo, mesmo. Essa junção de chefe de cozinha com nutricionista é perfeito, né? Ah, eu acho, porque a gente tem que trabalhar junto, né? Exato. Eu acho, porque gente, um completa o outro. Sim. Que vocês sabem a parte do produzir, do fazer, Isso. do estar em contato direto com o alimento. E vocês sabem o que é bom com o que e tudo mais, Vai juntando, né? Vai juntando. vai Um colocando, complementa o outro, um complementa o outro, né? Legal. Ó, daí tá aqui, ó. Tá perfeita já a textura, né? Usamos mais ou menos Vamos uns pôr alinhado. 150. Qualquer coisa a gente põe depois Tá. mais. Vou Não sei. põe metadinha aqui. Pode pôr. Vamos ver como que fica. Se eu quiser, eu posso colocar também umas ervinhas, né? Pode colocar ervinhas, pode pôr pimenta do reino também, fica gostoso, Legal. né? E esse nhoque a gente vai fazer de uma maneira mais tradicional, né? Italiana, Aham. né? Com manteiga e sálvia, né? Sim. E hoje eu trouxe pra vocês sálvia mexicana, que ela é um pouquinho diferente que eu tenho aqui no meu quintal. Gente, achei o máximo essa sálvia mexicana. E pra quem acha a sálvia Ela é... meio Quente. fortinha, né? Achei ela tem um sabor meio bem Ela mais é um pouquinho mais delicado. né? Aham. Gostei bastante. E aí, você acha que precisa de mais farinha? Você acha que tá bom? O que você acha? Vamos sentir com a mão, que daí dá pra Vai. saber, né? Eu acho que ela tá um pouquinho úmida Eu acho ainda. que tá úmida, acho que a gente Dá vai pra usar colocar tudo mesmo. Tudo, né? Eu acho que sim. Bom, então acho que agora tá a textura perfeita, né? Tá a textura boa. Você que me diz aí o que Ah, você fala. olha, pra mim tá perfeito. Tá perfeito. desgrudando já da mão, tá desgrudando do bol. Sempre que eu uso assim, eu coloco o dedo pra ver. Gente, Sim. nhoque você vai ter que pôr a mão. Não tem Exato, jeito. não tem muito o que fazer, né? Não tem jeito. Então aqui a gente coloca um pouquinho na bancada, Põe um pouco na bancada pra gente girar. como se fosse um nhoque normal mesmo, né? Exato. Não deixa de ser, né? Não Sim. é porque a gente Não é um nhoque anormal, né? não é um nhoque normal, né? Então assim, vamos lá, a gente coloca aqui. Isso. Quanto mais se vocês no começo, né, se quiser colocar mais farinha pra vocês irem vendo a textura, né? Sim. Vai ficar E em mais casa fluido. também, se você quiser fazer ele e deixar um pouquinho na geladeira antes, É melhor. eu acho que também ajuda, né? Ajuda porque daí você consegue usar menos farinha, né? Quanto Sim. menos farinha, menos carboidrato, mais Claro. low carb ele é. Vou né? pegar uma faquinha. Isso. Bom, então aqui a gente separou uma frigideira grande, certo? Certo. Vou ligar aqui nosso fogo.
esse nhoque a gente não vai cozinhar ele diretamente na água, porque na verdade nem precisa. A gente vai direto dourar ele na manteiga com um pouquinho de azeite para não queimar essa manteiga. E o legal da farinha em volta é também que ela dá um aspecto mais crocante, né? E fica muito mais saboroso, né? Exatamente, uma delícia. E esse nhoque você pode fazer também, você pode fazer um ragu de linguiça pra servir com esse nhoque, combina muito. Molho de gorgonzola também fica muito bom. Até uma carninha moída também com molho bolonhesa, maravilhoso, sim. Carne moída, molho ao sugo também. Sim, tem até um vídeo meu de molho ao sugo, que vocês podem voltar alguns vídeos atrás. Fácil, um molho muito prático. Nossa, fazer. É um espetáculo o molho da Lívia, é muito maravilhoso. Muito obrigada. Então aqui, uma dica só, eu coloco sempre um pouquinho de azeite ou de algum óleo vegetal para não queimar a manteiga, né? Porque ela tem um pontinho de fumaça meio baixo. Meio baixo. E daí, senão, daí com gosto de queimado, daí você estraga o que você fez, né, exato. gente? Daí não dá. Então aqui eu vou colocar uma sálvia. Pode colocar assim a folha inteira mesmo, que é para ela dar sabor, tá? Ou se você quiser também pode dar uma picadinha depois. Capricha, porque fica uma delícia, gente. Sim. Eu vou colocar um pouquinho agora para ela pegar um pouco de sabor na manteiga e um pouquinho depois para fazer uma decoração. Então aqui é só colocar o nhoque, né? Isso. Coloca o nhoque na gordura. Essa parte você faz muito melhor do que eu. Nem arrisquei, gente. Porque... Imagina. Não, gente, vocês verem, é bem prático. E assim, quer arrasar naquele jantar? Não é? Sim. Arrasou. E aí não precisa fazer um jantar mega gordo pra arrasar, né? Não. Dá pra se manter saudável no final de semana, tranquilamente. Exato. E gostoso. Sim. Né? Uma delícia. E aqui eu vou pôr só mais um pouquinho de sálvia. O cheiro, vocês não têm uma noção. Façam. Pena que ainda não passa por vídeo, né? Os cheiros. Pena. Acho que um dia chega lá. Um dia, né? Quem sabe um dia chegar lá. Porque, ó... Tá quase pronto, gente. Aqui não tem muito segredo, né? Não tem. Isso daqui é uma maneira super prática, fácil. Vocês podem fazer o molho, que tem até no canal da Lívia, que é maravilhoso, aquele molho, né? Sim. Mas é muito prático. Essa maneira, assim, não tem quem não tenha manteiga em casa. Manteiga, né, gente? Não usa margarina, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eliminem a margarina da vida, tá? Já que é pra usar uma gordura, usa uma gordura de verdade, boa, né? Gordura boa. Que a margarina, na verdade, ela é feita pelo ser humano, né? Ela é feita, na verdade, ela foi um erro. Né? Um erro de plástico. Foi um erro de plástico, né? Então, com mistura de petróleo e tal. Sim. Então, assim, não é legal. Não é legal, tá? Mesmo aquelas que estão falando, BCE eu não posso falar. Mesmo daquelas marcas mais famosas, né? Aquelas marcas mais famosas que tem o apelo de ser bom pro colesterol, mas não. Sim. Inclusive eu fiquei sabendo também que eles colocam cor pra dar aquela cara de manteiga, mas na verdade ela é completamente branca, né? Então não é legal. Então está pronto agora o nosso nhoque low carb, maravilhoso. E assim, o legal é que a abóbora ela é muito barata. Muito barata, né? A gente pagou o quê? Isso daí foi R$5, meio. Aquele tamanho de abóbora gigantesco. A farinha Zaya, apesar de ela ser um pouquinho mais cara, ela é low carb. Você não vai usar... É muito pouquinho. Você vai usar bem pouquinho. Você pode manter ela para as suas próximas preparações, né? Para fazer bolos e tudo mais. Então assim, um prato que foi mais ou menos uns R$5 de custo, se você for num restaurante com todo esse apelo, que ele é low carb, que ele é sem glúten e tudo mais, você vai gastar pelo menos uns R$45 nesse prato, né? Então, esse é o preço que você tem para poder cozinhar bem, se alimentar muito bem na sua própria casa. E muito fácil, né, gente? Isso daqui é legal, você pode até fazer com as crianças nessa época de férias. É verdade. Né? Porque é uma massinha que a criança a criança consegue pegar, né, manusear e preparar. Sim, então e ter esse contato com o alimento desde pequeno ajuda muito a ele ser um adulto muito mais saudável, né? Exato. Então agora vamos para a melhor parte, mas antes não se esquece de se inscrever nesse canal e dar o like nesse vídeo, tá? Agradeço muito, exatamente. Agradeço muito a sua presença aqui. Espero que você volte mais vezes, tá bom? Com certeza. E vamos comer? Vamos? Com queijinho? Vamos provar? Queijinho, por favor, né? Vamos pôr um queijinho. Um queijinho que nunca é demais. E é low carb. Ai, ai. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
E vamos agora para a melhor parte, que é Vamos lá? degustar esse prato maravilhoso. Por Muito favor. obrigada pelo seu Prove conhecimento. você, por Vamos favor. lá. Não é nada como uma chefe comendo. Vamos ver. Tá muito maravilhoso. Tá muito maravilhoso? Não tá? E eu coloquei um orégano fresco também, deu um, né? Nossa, tá muito bom. Gente, ficou maravilhoso. E aí, pessoal, o que vocês acharam de um convidado especial aqui no meu canal? Escreve aqui pra mim nos comentários se vocês curtiram, porque a minha ideia, na verdade, é trazer sempre convidados novos com mais informação, mais conteúdo pra vocês aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.